Nós estamos aqui fazendo esse tempo de mesa, um tempo de buscar no Senhor nosso crescimento, amadurecimento. E hoje é o nosso segundo encontro. Você que ainda não assistiu, eu deixei gravado o primeiro encontro, compartilhei lá no canal do YouTube, ficou gravado. Vou deixar gravado hoje também para nós, para que você possa desfrutar desse tempo, conhecendo um pouco aí sobre o motivo, né, o propósito desses encontros que nós vamos fazer. Tá, o áudio tá saindo direitinho para vocês? Só me confirma se o áudio tá ok. Deixa eu ver aqui para mim, que aqui eu fechei o áudio aqui para mim, mas está saindo direitinho aí, só para eu continuar aqui com vocês. E aí eu deixei salvo o nosso primeiro encontro para você se localizar quando a gente fez a abertura na semana passada, apresentando o livro. Você é a resposta. Eu mandei aqui para vocês, né, a capa do livro para vocês conhecerem. Esse é o livro que foi escrito pelo Marcelo Toshi e traz aí um estudo em cima desse livro, uma vivência, uma experiência da vida do pastor, do Marcelo Toshi, trazendo um estudo sobre Elias para nós. Deixa eu só ver como é que está o áudio aqui, porque para mim, eu não sei se está. Se vocês puderem responder no chat para mim, só para me confirmar como é que está o áudio. Vou deixar fechado aqui. Tá, joia. Obrigada, Daiane, por responder aqui. Tá bom, não tem problema não, ficar com a câmera fechada, tá? Se você não pode, não tem problema. Quem puder, fica à vontade também para deixar a câmera aberta quando vocês quiserem, tá bom? Eu quero trazer para vocês o contexto, né, do nosso encontro, o texto baseado no texto de Elias, que nós já fizemos essa abertura na semana passada, que é referente ao texto que está em 1 Reis 18, 17 a 39. E hoje eu vou trazer alguns textos, juntamente com esse, para vocês seguirem junto comigo sobre o caminho que nós vamos trilhar aqui nesses próximos dias. A palavra do Senhor, ela é a base dos nossos encontros. Então, nós vamos usar a palavra e, a partir dela, nós vamos meditar sobre os textos daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesse momento, de maneira particular. Amém? Vamos orar? Antes de nós iniciarmos, eu dei os primeiros minutinhos, eu deixei o louvor aqui para guardar, né, vocês estarem chegando. E e eu vou deixar gravado para quem não pôde estar aqui, vai poder assistir gravado depois. Mas nós vamos orar para a gente iniciar esse nosso encontro de hoje, amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, queremos ser gratas a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos na mesa com o Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo este encontro, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar à frente, trazendo, Senhor, o direcionamento na palavra daquilo que o Senhor quer tratar em nós, sobre cada texto que será lido, cada palavra que será compartilhada, que seja para a edificação do corpo. Por isso nós estamos aqui na mesa com o Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, nos nutrir nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, através da tua palavra, porque somente ela é a verdade e somente ela pode verdadeiramente nutrir as nossas vidas. Por isso, nós estamos aqui para nos expor aquilo que o Senhor tem para entregar e direcionar para nós, através de cada mensagem, Senhor. Conduz esse tempo, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntas na mesa e sermos, ó Deus, ministradas pela tua presença. Obrigada, Senhor, por nos permitir ter esse tempo separado de propósito para estar contigo. Essa é a minha oração junto com as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos seguir, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor trouxe de direcionamento para nós.
Eu vou abrir aqui o meu material, porque o Senhor veio trazendo realmente algo precioso para nós. Eu não quero deixar de compartilhar nada daquilo que o Senhor trouxe. Semana passada, então, a gente deu o start, né, dos nossos encontros, e hoje eu quero colocar para vocês aqui alguns textos que vocês podem até anotar para marcar, para vocês lerem um por um na meditação da palavra, tá bom? São alguns textos. O primeiro texto que eu quero trazer para você está em João 14:12. Se você puder abrir para você ler, se você puder, pode até ler aqui para compartilhar. Você pode abrir o microfone, se você puder, para a gente fazer isso junto. Se você não puder, eu abro aqui, tá? João 14:12. Se você puder, você pode sinalizar aí, tá bom? João 14:12. Esses textos que eu vou trazer para vocês, eles vão nos levar para o ponto que o Senhor quer para nós meditarmos sobre o estudo que a gente vai fazer nos próximos dias, tá bem? João 14:12. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Se você quiser aí ler na sua versão, fica à vontade, tá? É só abrir o microfone. Eu li João 14:12. Esse texto aonde Jesus está falando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz aqui na palavra: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Ele já estava apontando aqui, trazendo essa palavra de direção para os discípulos, que nós seríamos usados por Deus para fazer obras maiores, obras iguais a que ele estava fazendo e maiores. Está aqui na palavra para nós. E aí eu vou trazer o outro texto que eu quero mostrar aqui para vocês. O outro texto, vocês podem anotar para meditar. João 1:14. João 1:14. Aqui, João 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E aqui, mais uma vez, a palavra sendo dita para nós como uma palavra de direção que norteia os nossos caminhos. Aqui, eu falo, ó, a palavra se fez carne. O que é a palavra se fez carne? Jesus. Jesus se fez carne. Ele era Deus, mas ele se fez homem para estar entre nós, para viver o evangelho na palavra viva através de uma pessoa. Por que que eu estou trazendo esse texto aqui para você? E eu queria que você me acompanhasse nessa linha aqui que eu vou trazer para você. Jesus, ele habitou entre nós. Ó, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra que habitou entre nós? Jesus. Vimos a sua glória, glória como a de unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Jesus é a palavra e ele se fez carne. Amém? Bom dia, Maura. Bom Bem-vinda, dia. amada. Dia. Graça e paz, tá? Ó, estou compartilhando aqui, falando com as meninas. Eu estou citando vários textos para nos levar para o texto de apontamento de Elias. Eu já li aqui João 14:12, que nós fizemos, acabamos de fazer essa leitura, João 14:12. Então, se você quiser anotar para você. E lemos também João 1:14. João 14:12 e João 1:14. Então, você guarda para você também? João 14:12. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço,
e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Então, esse é o primeiro texto que eu trouxe aqui para nós. Por quê? Porque tudo isso aqui vai nos direcionar para esse caminho. No livro, você é a resposta, que é baseado no texto de Elias, tá? E Hum. João 1,14 é onde está falando que Jesus se fez carne para habitar entre nós. E ele foi agraciado por Deus, ó, cheio de graça e verdade. O Senhor encheu ele de graça e verdade. Amém? Qual o próximo texto que eu quero que você guarde para você? Porque isso tudo é direcionamento do Senhor para a gente meditar. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Vamos lá? Atos 10, 38. 10, 38. Se alguém quiser ler, pode abrir o microfone, tá? Atos 10, 38. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Esse texto aqui, nós vemos onde Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Amém? Ó, e se refere a Jesus de Nazaré, capítulo 10, verso 38, de como Deus ungiu com o Espírito Santo. Deus ungiu Jesus. Por que que Deus unge Jesus? Porque Jesus, ele habitou entre nós, ele se fez carne para habitar entre nós, ele era homem, como nós. E ele precisava da unção do Espírito Santo para habitar entre nós e fazer aquilo que era a vontade do Pai. Deus Pai ungiu o Filho unigênito com o Espírito Santo para que ele fizesse as obras que ele fazia. Amém? Ó, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Deus era com ele, Deus ungiu ele com o Espírito Santo para que ele pudesse cumprir a missão que ele tinha. Ele tinha uma missão para cumprir. E ele não podia cumprir missão sem o Espírito Santo. E eu É, quero trazer esse caminho aqui para você meditar. Por quê? Porque nós só podemos nos posicionar nesse tempo, nessa geração, sendo resposta, debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus, do sangue de Jesus e do Espírito Santo. Por quê? Porque até Jesus, ele se submeteu, ele estava debaixo do governo de Deus sobre a vida dele, na unção do Espírito Santo. Porque Deus enviou o Filho unigênito, ele se fez carne, habitou entre nós como homem, e ele precisou da unção de Deus no Espírito Santo para que ele pudesse caminhar por toda a parte, realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Ele precisava caminhar debaixo do governo do Espírito Santo. Jesus, homem, precisava. E ele se fez carne como nós. E aí vamos continuar. E esse texto está em Atos 10, 38. O outro texto que eu quero que você registre aí, porque todos eles apontam na mesma direção, está em Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. Vamos lá. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Para ele viver, pregar o Evangelho, sendo enviado para proclamar a libertação, aqueles que estavam presos, recuperar a vista dos cegos, cegos fisicamente, cegos emocionalmente, cegos espiritualmente, restituindo a liberdade dos oprimidos, como que ele poderia operar dessa forma?
ele estava com o Espírito do Senhor sobre ele. Amém. Jesus tinha o Espírito do Senhor. Em todo o tempo está sendo registrado na palavra. É pelo Espírito, sempre pelo Espírito. E Amém. aí a gente vê aqui mais um texto em Tiago 5, verso 16 ao 18. Tiago 5, verso 16 ao 18. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. E aí a gente chegou nesse texto aqui de Elias, citado por Tiago. Ainda não é o texto lá de Primeiro Reis. Tiago cita Elias aqui no Novo Testamento. E Primeiro Reis, né, que está aqui no Antigo Testamento, onde a gente vai buscar, né, direcionamento aqui dentro desse texto. Mas por que que eu vim trazendo, antes de entrar em Primeiro Reis, eu vim trazendo aqui as referências aonde nós lemos em João, né, em Atos, em Lucas, em Tiago, porque Jesus se fez homem como nós. Aqui em Tiago, Tiago fala que Elias, ele era homem, uma pessoa frágil como nós, mas debaixo do governo do Espírito havia o sobrenatural. Verdade. Sem o governo do Espírito, nós não poderíamos caminhar. Eles não poderiam ter vivido e cumprido a missão se eles não estivessem debaixo do governo do Espírito Santo. Aí eu lembro aqui também, trazendo um outro texto, que aí vai ser o último que eu vou citar antes da gente entrar em Reis, que é em Êxodo 33. O que que é Êxodo 33? Vamos lá? Eu quero trazer vocês para esse caminho aqui. Êxodo 33, verso 12 ao 15. Aqui fala de Moisés. Moisés argumentou diante de Yahvé. Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Aqui é Moisés falando com Deus. Ao que Yahvé lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Amém. E aí, essa palavra aqui, aonde Moisés tem esse diálogo, né, com Deus, mostra a dependência dele sobre caminhar na presença. Ele não queria se mover se a presença de Deus não fosse com todos. Verdade. E não era só com ele, porque se você pegar em outras versões, você pode até, se puder abrir esse texto para ler em outras versões, vocês vão perceber que o diálogo de Deus com Moisés é que Deus conhecia o coração de Moisés e conhecia ele face a face, e que estaria presente com ele. E Moisés fala: Mas eu só vou se você for conosco. Não era só com Moisés. Por quê? Porque Moisés estava apontando aqui para Deus de que o povo era de Deus, o povo não era de Moisés. E ele queria a presença de Deus com todos, não só com Moisés. E Moisés se posicionou. E aí eu já quero trazer para você esse ponto, porque primeiro nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor para Verdade. tudo e dependente do governo do Espírito Santo para
todos os movimentos. Jesus estava submetido a isso. Jesus estava debaixo do governo de Deus com o Espírito Santo. Se Jesus só cumpriu missão obedecendo o que Deus tinha dado de direção para ele, quem somos nós? E Verdade. Jesus cumpriu a missão debaixo de obediência o governo do Espírito Santo, porque Jesus, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. E aí nós olhamos para tudo isso, e aí nós vemos o mover da vida de Moisés, ainda no Antigo Testamento, que precisava se mover, mas precisava se mover em obediência, e ele estava lá como um intercessor do povo, porque ele falou: Pai, Deus, se o Senhor for comigo, mas conosco, não é só comigo, é com todos, porque esse povo aqui, ó, ele fala aqui no verso 13, ó, se me agradou, se te agradou olhar para mim, você me viu e se agradou do meu caminho, continua sendo agraciado com a tua misericórdia, lembra-te que essa nação é teu povo. Então ele suplica pelo povo, ele se põe na brecha pelo povo, Moisés. Por quê? Porque Deus era com ele e Deus tinha uma intimidade com Moisés. Mas Moisés não queria se mover se não fosse para todos. Era para todos, não era só para uma pessoa. Aí ele fala, o que Yahvé respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não me faça sair daqui. E Bem, aí, Shelinha, oi, pode na falar. versão, na menção à mensagem, eu achei interessante que fala assim: se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Assim continuarei sendo especial para ti. Não te esqueça de que este é o teu povo, tua responsabilidade. Exatamente. Moisés, ele tem um posicionamento. E aí eu quero deixar a pergunta para nós aqui sobre isso. Esse texto deixa claro, né, Maura? Como que Moisés, ele realmente, ele se posicionou com intimidade, porque ele tinha intimidade com Deus. E ele falou que esse povo não era dele, esse povo era de Deus. Deus queria realmente que ele guiasse o povo, mas ele precisava das revelações. Ele precisava saber o que Deus realmente queria, e isso foi por isso que o Senhor foi revelando para ele, tanto que ele foi usado dessa forma. O Senhor trouxe revelações para Moisés. Mas ele se posicionou. Como que a gente se posiciona? Aí eu quero trazer essa pergunta para nós. Como a gente se posiciona diante de Deus Pai? Para falar dessa forma com Deus Pai, nós precisamos aceitar a primeira coisa, aceitar e viver a nossa identidade. Porque para eu sentar com meu pai e falar com ele, pai, tá bem, você pode me direcionar, você pode me colocar lá para liderar esse povo, mas eu quero saber a sua vontade, eu quero saber quais são os seus direcionamentos, e eu não vou se o senhor não for. Para ele fazer isso com Deus, eu estou aqui parafraseando essa cena, porque eu estou nos colocando nesse lugar. Você, Maura, Daiane, Val, Bia, eu estou nos colocando neste lugar de filha. Se eu não aceitar minha identidade de filha, eu não me posiciono da maneira correta. Eu preciso entender e aceitar isso e falar, não, não vai ser mesmo na força do meu braço. Moisés ali estava admitindo, não vai ser do meu jeito, vai ser do seu jeito. É o que o Senhor quiser. E eu preciso de revelação, eu preciso de direção. Eu não posso me mover nenhum passo se o Senhor não for, porque esse povo não é meu, esse povo é seu. E eu tenho liberdade para falar assim com o meu pai, porque eu sou filha.
E para eu sentar e receber a instrução que o pai tem para dar, eu preciso aceitar a minha identidade de filha. E Deus, aí se você for parar para analisar esse texto, olha bem esse texto, porque eu estou trazendo Moisés, porque a gente vai chegar lá em Elias depois. Por que que eu estou trazendo Moisés? Que ainda aqui no Antigo Testamento, a tenda do encontro, ela ficava fora do local onde as pessoas estavam habitando. E as pessoas tinham que se deslocar para buscar a presença do Senhor. E Moisés ia atrás, o Moisés ia lá, o Moisés ia buscar a presença do Senhor. E o povo não queria. E o povo fala: vai, Moisés, vai, Moisés. Quando Moisés estava buscando o Senhor na tenda, que aí foi feita uma tenda como um local de estar ali buscando, e o povo podia ir, mas o povo não ia. E quando Moisés estava na presença do Senhor, eles saíam até das suas habitações ali, ficavam na porta adorando o Senhor, enquanto Moisés estava lá, na tenda com o Senhor. Existia um mover que era necessário. Nós precisamos, para estar na presença do Senhor, precisamos nos deslocar, ir até este lugar. A tenda do encontro é um lugar de intimidade, é um lugar de relacionamento, é um lugar de revelação, é um lugar que mostra aquilo que está no coração do Pai. E se eu não me coloco nesse lugar, e eu fico esperando que alguém vai buscar para trazer esse direcionamento, porque era o que o povo fazia. Ficava esperando que Moisés fosse lá buscar a palavra, buscar a direção. E o Moisés ia, mas Moisés amava estar naquele lugar. E Moisés entendia e falava com o pai: Pai, esse povo é teu, esse povo não é meu. Eu estou aqui e eu quero estar na tua presença, mas eu não me movo se o Senhor não me guiar, se o Senhor não me revelar a tua vontade. E esse lugar de tenda é um lugar de crescimento, é um lugar de direcionamento, é um lugar onde o Senhor trata o caráter. Ali, Moisés era tratado também no caráter e na identidade dele. Ele ali se colocou neste lugar aceitando ser filho, entendendo que ele podia falar de forma aberta. E olha bem, pensa aqui comigo sobre esse texto. Deus falava com ele de uma forma, deixa eu ver até uma outra versão aqui, como que a gente pode trazer. Por quê? Porque Deus falava com ele de um jeito que se agradava do coração só dele, não se agradava do coração do povo. E aí ele falava, não, porque é você, eu estou contigo. E aí o Moisés fala, não, não tem a ver comigo. Eu estou aqui representando o teu povo. É como hoje nós temos liderança representando o corpo. Eles muitas vezes estão ali na brecha pelo corpo. E aí Deus muitas vezes se entristece quando olha e vê muitas coisas no corpo desalinhada. Muitas pessoas no corpo que estão rejeitando aquilo que é sagrado do Senhor. E aí Moisés se posiciona como líder daquele povo e fala: Não, esse povo não é meu, esse povo é teu. Eu vou, mas eu só vou se o Senhor for comigo. E aí, olha bem a intimidade, fala a ousadia de Moisés. É como se ele quisesse falar: Não, pai, eu não concordo com o que você disse. Aí eu fico assim, me imaginando, a minha mente aqui criativa, porque Deus não erra, não é verdade? Deus não erra. Ali, eu vendo esse texto, é como se Deus estivesse dando a oportunidade para Moisés se posicionar com maturidade, que Deus não erra. E aí Moisés admitindo para Deus, esse povo é seu.
eu estou aqui, eu vou me mover debaixo da tua direção, mas esse povo é seu. E aí eu fico pensando, Deus sabia que o povo era dele. Precisava Moisés lembrar ele disso? Claro que não precisava. Imagina. Mas Deus deu a oportunidade ali. Eu imaginando a minha mente criativa, acessando o Senhor, a oportunidade de Moisés se posicionar com intimidade, de filho com pai, e também de admitir que o povo era de Deus, não era dele. Então, era o quê? Admitir de forma de humildade, levar ele para um lugar de humildade. E é aí, dentro desse lugar, desse tempo que ele teve com Deus, aonde Deus foi tratando a maturidade de Moisés, para que ele tivesse condições de realmente estar ali à frente do povo. Deixa eu ver na outra versão, esse verso aqui, 12, e disse: Caminhemos e andemos, eu para partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Oh, eu estou lendo outro texto, gente, desculpa. Estava em Gênesis. Êxodo. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes. Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, aí aqui está a palavra. Por quê? Porque Deus falou que ia com ele. E aí no verso 15 fala: Se tu mesmo não fores conosco, não me faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos e eu o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse Moisés, o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Você vê que no verso 17 é como se Deus estivesse voltando atrás. Tá bom, eu vou fazer o que você está me pedindo, né? Primeiro, Deus falou que ia com ele. Aí ele fala: Não, comigo não, conosco. Aí depois, lá no verso 17, tá bom, eu vou fazer isso, então. Eu vou com vocês todos, né? Eu vou. Por quê? Porque por quê? Porque achaste graça aos meus olhos. Porque o Senhor achou graça na vida de Moisés. Então, aí eu trago isso aqui do lugar da tenda, e aí eu trago para nós o lugar aonde a gente traz o texto lá de 1 Reis 18, que é o texto onde tem a mensagem de Elias, que é o texto que direciona aqui para nós, do nosso estudo. Por quê? Porque antes de você chegar na vida de Elias, você precisa vir caminhando debaixo de uma palavra que traz para você o entendimento de que o governo do Espírito Santo é que precisa governar a nossa vida. É no Espírito Santo que nós nos movemos. E aí nós olhamos para a vida de Moisés e entendemos que para termos uma vida de intimidade com o Senhor, através do relacionamento e através do governo do Espírito, existe uma necessidade de aceitar a nossa identidade de filha. Como que eu vou ser governada pelo Espírito Santo se eu não me vejo como filha? Como eu vou ser governada pelo Espírito Santo se eu não me olho como aquela filha que o Senhor quer que seja posicionada como Elias nessa geração? Que vai realmente levar a mensagem do Evangelho, que vai se posicionar debaixo de obediência.
como foi a vida de Elias, como foi a vida de Moisés, como foi Jesus, que se submeteu à vontade do Pai. E aí, esse caminho é um caminho que nós precisamos estar atenta. O Senhor quer usar você. O Senhor quer trazer para você o direcionamento na palavra, para que você olhe através de tempo de relacionamento na tenda, através de relacionamento de intimidade, onde eu reconheço a minha identidade de filha. Nesse lugar, eu acesso a presença do Pai, através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus, para que eu possa verdadeiramente sair da tenda e ser Elias nessa geração. Porque para se posicionar como Elias, eu preciso saber quem eu sou. A minha identidade precisa estar clara sobre a minha identidade no Senhor. E é esse caminho que eu quis trazer para vocês antes da gente chegar nesse texto de Reis, que é 1 Reis, capítulo 18, do verso 17 ao 39. Verso 17 ao 39. Assim que Acabe viu Elias, questionou-o: És tu mesmo? Aqui nessa versão fala, ó flagelo de Israel. Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes os Balaíns. Agora, pois, dá ordem para que se reúnam a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. O que que acontece aqui? Elias, ele tinha ficado na caverna 3 anos e meio, depois dele ter feito uma oração para que parasse de chover. Por que que Elias fez essa oração para que parasse de chover? Porque aquele povo estava sendo corrompido com dois direcionamentos. O povo de Israel tinha a palavra da verdade, mas estava recebendo uma palavra direcionada pelos falsos profetas para cultuar a outros deuses. E eles falavam ali naquela época que os outros deuses é quem dava a chuva, a prosperidade, e que eles só eram prósperos por causa do Deus da chuva. E que eles estavam adorando o Deus da chuva, porque era o Deus da chuva que supria a necessidade deles. E aí, o que que acontece nessa hora? Elias, vendo que o povo estava sendo corrompido, ele se posiciona e ora e pede a Deus que parasse a chuva, para que aquele povo entendesse quem é que manda a chuva, que não era o Deus que eles estavam adorando, que estava ali trazendo ira ao Senhor, adorando outros deuses. E aí, quando Elias ora, ele ora e sai e vai se esconder. Por quê? Porque Jezabel ameaçou matar ele por causa disso. A Jezabel fez uma ameaça e ele fugiu depois de fazer um posicionamento, sabendo quem ele era. Ele se posicionou, entregou a palavra que ele precisava entregar, orou a Deus para que o povo se consertasse. O povo não estava alinhado à vontade de Deus. E aí o povo parou a chuva, o povo ficou irado, começou a caçar Elias para que pudesse matar ele, porque tinha ali uma palavra de ameaça de Jezabel para matar Elias. E Elias ficou com medo dessa palavra de Jezabel. Olha bem, ele até então era clara a identidade dele de filho. A ousadia dele, o posicionamento dele e a oração, e o Senhor atendeu a oração de Elias e realmente parou a chuva. Só que aí, em algum momento, Elias temeu no coração dele uma palavra vinda de Jezabel, de ameaça de morte.
Até então ele não tinha medo de se posicionar, mas uma palavrinha que foi maldita mexeu com a emoção de Elias, com o emocional de Elias. Então Elias teve o emocional dele abalado. Não é porque ele não era profeta, não é porque ele não tinha identidade de filho, ele tinha ousadia no Senhor, o Senhor era com ele, o Senhor ouvia as orações dele. Pensa uma pessoa que ora para parar de chover e faz parar de chover por 3 anos e meio? O Senhor ouvia as orações de Elias. Ele tinha clareza da identidade dele de filho, que ele podia falar e o Senhor ouvia. Só que, em algum momento, as emoções dele abalou ele e fez ele ir para a caverna. E dentro da caverna, o que que acontece? Elias é alimentado pelo Senhor. Ele é suprido pelo Senhor. Ele é restaurada a sua dor, a sua fragilidade emocional foi tratada dentro da caverna. E aí a gente pode comparar a caverna, trazer um paralelo com a tenda, porque Moisés foi amadurecido dentro da tenda, na face a face com o Senhor. O Senhor tratou com Moisés, na humanidade dele, dentro da tenda. E o Senhor tratou com Elias na caverna. E isso traz para nós um olhar de que nós precisamos buscar esse lugar de intimidade. Porque é no quarto secreto, é na porta fechada, é no um a um com o Senhor, que o Senhor vai tratar as nossas dores, tratar as nossas emoções, tratar as nossas feridas, para que a gente saia da tenda, para que a gente saia da caverna e se posicione debaixo do governo do Espírito Santo, porque não é na nossa força, não é na força do nosso braço, mas é debaixo do governo do Senhor. Assim foi com Moisés, debaixo do governo do Senhor, e assim foi com Elias. E Elias saiu da caverna por um direcionamento do Senhor. O Senhor falou: vai, vai, agora você sai. E aí, Acabe, e estava aqui no texto, né? A gente pode até pegar para a gente ler junto, nesse texto aqui. Deixa eu ver, acho que a gente leu no encontro passado, né? Ó, quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então Israel, todo Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando? E aí Elias direcionou isso aí para o povo de Israel. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Por quê? Porque o povo tinha a palavra da verdade, mas eles estavam oscilando aquilo que vinha da parte dos falsos profetas, que comiam na mesa de Jezabel. E aí ele fala: se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. O povo ficou em silêncio, porque Elias estava confrontando com a verdade. E é isso, confrontar com a verdade. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles e cortem-no em pedaços. É que ele deu todo o direcionamento porque ia fazer ali uma manifestação do milagre. Mas aí eu quero voltar nesse ponto aqui, aonde Elias, na dor emocional que ele teve e que levou ele para a caverna, ele não tinha noção de que existiam outros profetas do Senhor. Na mente dele, na dor emocional dele, ele achou que só tinha restado ele. Por que que ele achou que só tinha restado ele? Porque ele estava na caverna sozinho. Ele não estava vendo os outros. Ele não sabia dos outros. Ele acreditou numa palavra maldita de Jezabel, porque Jezabel, o papel de Jezabel é esse, trazer engano, fazer com que a verdade ela fique escondida.
Então, o que que aconteceu? Haviam outros profetas do Senhor que estavam na caverna também sendo alimentados pelo servo, né, que era um dos funcionários do reinado ali de Acabe, né? E ele se posicionou e aí ele soube depois, né? Ele soube depois que tinham esses profetas também do Senhor que estavam ali. Aí eu vou voltar aqui para o texto. Então todo o povo disse: o que você disse é bom, quando ele falou sobre o direcionamento do que seria feito ali para preparar o novilho, né? Para poder cortar, colocar em pedaços sobre lenha e não acender o fogo. E que ele invocaria o nome de Deus para que esse fogo fosse, queimasse todo aquele novilho que seria colocado como sacrifício. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, prepare o primeiro, visto que vocês são tantos, clame pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. E então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que havia feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. E ao meio-dia, Elias começou a zombar deles: gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. E aí a gente vai ver aqui nos próximos versículos que ele fala, né? Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Aí Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo se aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aí eu quero trazer uma observação sobre isso. Primeiro, Elias chama a atenção para o povo estar junto. Aproxime-se de mim. Existe ali a importância de estarmos juntos para que haja manifestação do milagre de Deus. Não é sozinho, é junto. Então, a primeira coisa que Elias fala: aproxime-se de mim. O povo se aproximou. E Elias reparou o altar. O que que Elias faz? Antes de orar, repara o altar. Quantas vezes a gente tem oportunidade de reparar o altar? Quando nós ceiamos, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Quando nós confessamos pecados uns aos outros, nós estamos reparando o altar. E o que que Elias está fazendo ali? Reparando o altar do Senhor. Nós precisamos nos perguntar qual é o altar que nós precisamos reparar para que a manifestação do Senhor aconteça. Porque às vezes a gente está reunido, mas não está reparando o altar. Não adianta só reunir e não reparar o altar. A gente precisa reparar o altar. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que haja o arrependimento, para que haja abertura para os céus operar o milagre sobre a nossa vida. Então, Elias, ele seguiu um passo. Ele seguiu um passo, unidade. Aproxime-se de mim. Próximo passo, repara o altar. Conserto, humildade, arrependimento. O altar estava em ruínas. Depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Então ele ali, ele faz um ato profético, aonde ele pega pedras representando tribos, é um ato profético, ele está apresentando ao Senhor de forma intencional todas as tribos diante do Senhor para que haja um conserto. Porque eu estou em unidade, nós estamos aqui para reparar o altar, há um conserto, uma rendição de pecados, para que cada povo representado aqui seja alcançado por esse milagre.
E aí, com as pedras, construía um altar em honra no nome do Senhor. Então, ele constrói com as pedras, representando esse povo, ele constrói um altar novo para que o Senhor se manifeste. E aí, ele cavou ao redor do altar, né? Cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí, o que eu penso aqui junto com vocês é que Elias, o próprio nome de Elias, era um confronto naquela época. Quando, porque o significado do nome de Elias era que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias já era perseguido, vamos pensar que ele já era perseguido desde criança, que ele já sofria bullying, perseguição, porque o nome dele já era um confronto com todos os idólatras, todos que serviam a outros deuses. Então, Elias, desde que nasceu, os pais dele, se a gente for pensar, os pais dele tinham intimidade com o Senhor para dar esse nome para o filho. Não é sem propósito que os pais dão nome para o filho. Lá naquela época, então, todo nome, né, tinha uma mensagem, tinha um significado. Então, Elias já cresceu com uma profecia sobre a vida dele, de declarar com a vida dele de que só Deus é o Senhor. Já havia uma profecia. Desde que ele nasceu, ganhou o nome dele. Pronto, você é separado para isso. Elias foi separado para ser esse que ia se posicionar e ia declarar de que só Deus é o Senhor. E ele estava agora cumprindo aquilo que ele nasceu para ser, declarando ao povo de que Deus era o Senhor através dessa manifestação aqui que chega a esse momento. Nesse texto, a gente vê aonde Elias cumpre o chamado dele, do nome dele. Porque quando esse milagre acontece diante de todo o povo, quando o povo viu, o que que acontece? Todos caíram prostrados, gritando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então ali Elias pôde ver a manifestação daquilo que já estava sobre o nome dele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E ele aí eu quero trazer para vocês agora o olhar para Elias e que a palavra aponta para nós de que Elias, que a gente viu lá, Tiago falando no Novo Testamento, o que que Tiago falou de Elias? Tiago falou de Elias. O que que ele falou? Em capítulo 5, Tiago 5, 16 a 18. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados, que era o que eu estava falando, os passos que Elias trouxe para esse lugar, né? Vamos confessar. Moisés também. Súplica de uma pessoa. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Essa pessoa justa aqui, a gente pode pensar em Moisés, que foi lá orar pelo povo, foi estar na tenda com o Senhor. Elias, que ficou na caverna sendo ministrado pelo Senhor. A súplica de uma pessoa justa, ela é poderosa e eficaz.
Mas Moisés era homem como nós e Elias era homem como nós. Entende? Então, o que que eu quero trazer para vocês sobre a mensagem de Elias? Aqui no verso 17, Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Então, o que que eu quero fechar com essa mensagem com vocês? Assim como Moisés foi usado pelo Senhor, na fragilidade dele, ele precisou se humilhar e reconhecer que o povo era de Deus, o povo não era dele, e que ele não conseguia andar se não tivesse debaixo da cobertura do Senhor sobre a vida dele. Assim também Elias não se moveu sem palavra. Deus deu palavra para Elias o tempo todo, mas é no secreto que Moisés foi alimentado dentro da tenda, Elias foi alimentado dentro da caverna. É na intimidade, é no relacionamento que nós somos nutridas para cumprir o chamado. Sem o governo do Espírito Santo e sem aceitar a nossa identidade de filha, o Senhor não pode usar cada uma de nós, como ele nos chamou. Ele tem um chamado particular com cada uma. Ele tem um chamado particular para esse tempo, para essa geração, aonde você mora, na sua família, no contexto que você está. Ele tem um chamado para você, mas você precisa se submeter ao governo do Espírito Santo, à vontade de Deus, e isso é feito na intimidade, no secreto, é na mesa com Jesus, é no relacionamento. E através desse tempo de mesa com Deus, esse tempo de relacionamento, ele vai trazer a nutrição através da palavra. Não é do achismo, da minha vontade, das minhas emoções, não é na palavra, porque nós lemos textos da palavra aqui, em João, em Atos, em Lucas, em Tiago, em Êxodo, em Reis, nós vimos na palavra o Senhor dando direcionamento, sempre debaixo do governo do Espírito. A vida de Jesus foi debaixo do governo do Espírito. Sem o Espírito, Jesus não poderia cumprir o chamado e a missão que ele tinha. Deus derramou sobre ele o Espírito, e Deus quer derramar esse Espírito sobre nós, para que nós possamos ter a ousadia, como Elias, para se posicionar e cumprir a vontade do Senhor, para nos posicionarmos como filhas amadas do Senhor. E aí, o que que nós podemos pensar? Que nós podemos desfrutar de um lugar onde o Senhor governa a nossa vida, o Senhor nos direciona, e aí nós precisamos pensar: será que nós estamos nesse lugar de sermos guiadas pelo governo do Espírito? Estamos confiando no direcionamento que o Senhor tem para a nossa vida? Será que nós estamos indo para esse lugar da tenda do encontro? Ou nós queremos ficar fora da tenda, lá no acampamento, esperando que alguém entre na tenda, tenha um momento face a face com Deus e depois venha e traga essa mensagem para mim? Como tem sido a minha vida? Será que minha vida tem sido dentro da tenda do encontro com Deus? O que que pode estar impedindo de eu sair do acampamento e ir para esse lugar? Sair do barulho, do movimento de um monte de gente junto e ir para esse lugar no secreto. Nós precisamos observar a nossa fé, se ela está sendo direcionada na direção certa, para viver intimidade com o Senhor, para permitir que o Espírito Santo esteja governando a nossa vida.
Deus deseja uma relação conosco. Ele não quer atos religiosos. Ele quer relacionamento. Como que é a minha imagem? Como que é minha imagem de Deus? Como que é essa imagem de Deus? Ela é distante? Ela é exigente? Ela é próxima? Será que eu estou fazendo alguma transferência de algum relacionamento doloroso, talvez com meu pai, com uma liderança, e eu fico nesse lugar distante, eu não quero entrar na tenda, eu quero ficar só do lado de fora, eu não quero me aproximar tanto. Como é que está sendo essa imagem de Deus para mim? Eu consigo falar com Deus com sinceridade? Sem roteiro, igual Moisés falou? Pai, eu não vou não, se o senhor não for. Será que eu consigo falar assim como Moisés? Eu só vou se o senhor for, porque esse povo é teu. Será que nós estamos prontas para viver dessa forma? Será que nós temos aí coragem de dizer que nós somos amigas do Senhor? Eu quero que você coloque agora no seu coração, direcione para o Senhor. Pensa aí quais áreas da sua vida que você tem caminhado sem consultar o Senhor, que você precisa do governo do Espírito Santo. Pensa aí o que hoje você precisa parar para viver nessa presença. Será que você tem buscado resultado ou descanso? O Senhor tem descanso para você. O Senhor falou com Moisés: Eu irei com você e te darei descanso. Ele falou isso com Moisés. Eu vou te dar descanso, eu vou com você. O descanso não é ausência de desafio, mas é presença de Deus no caminho. A minha alma precisa de descanso. Em que área da minha vida que está precisando de descanso? O que eu posso mudar na minha rotina para viver nessa caminhada do descanso com o Senhor? O Senhor quer nos levar para esse lugar. Às vezes são pequenos passos que a gente precisa dar. Pequenos passos nos levam de volta para a presença. Pequenos, pequenos. Às vezes um detalhe vai me levar para esse lugar. Então nós precisamos ir para esse lugar. Deixar Deus falar no silêncio, governar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Porque o Senhor disse que iria conosco, disse que iria com Moisés, e ele diz para nós: Eu mesmo irei com você e lhe darei descanso. Amém? Amém. Alguém quer falar? A gente já está finalizando, nós vamos orar para entregar esse tempo de mesa ao Senhor. Se você quiser falar, você pode abrir o microfone, fique à vontade. Se não quiser falar, você também fica à vontade, não se sinta aqui pressionada, porque a presença do Senhor restaura o altar. Amém? Vamos orar então. Louvado seja o nome do Senhor, que faz o seu milagre. Senhor Deus, nós estamos aqui nos rendendo à tua presença, admitindo ao Senhor, Pai, a nossa dependência. Que o Senhor venha, Pai, trazer para nós, através dessa palavra, o entendimento, o alinhamento, a restauração, a cura que nós precisamos para viver, ó Pai,
debaixo da cobertura do sangue do teu Filho amado Jesus e na obediência do teu Santo Espírito, para que a tua vontade ela se cumpra no chamado particular que o Senhor tenha com cada uma aqui nesta sala e aquelas que vão ouvir essa mensagem. Que a tua vontade se cumpra em nós e através de nós. Assim como o Senhor usou a vida de Moisés, o Senhor usou a vida de Elias, o Senhor usou a vida do teu filho. E na tua palavra, o Senhor disse que faríamos coisas iguais e maiores. Jesus disse isso, que faríamos coisas iguais e maiores, mas isso não é possível debaixo da nossa força, somente debaixo do governo do teu Espírito. E nós estamos aqui nos rendendo para viver debaixo do governo do teu Espírito Santo. Essa é a minha oração, Pai. Que essa palavra, como uma boa semente, ela possa ser, ó Deus, germinada em nossos corações, para que ela cresça e dê frutos e frutos bons, para honrar o teu nome. Essa é a oração que fazemos, ó Pai, em unidade. E te agradecemos por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.